Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, dia 13 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha quem tá fazendo aniversário hoje aí, pastores e pastoras comemorando hoje mais um ano de vida. Parabéns a você, pastor, pastora, se você é ovelhinha, manda a mensagem pro seu querido, do seu querido pastor, da sua querida pastora que tá aniversariando, manda aqui pro WhatsApp da 93 FM, nome do pastor ou da pastora, nome da igreja direitinho. Nós queremos abençoar aqui com as nossas orações, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas dos pastores queridos. Você pode mandar também pra esposa do seu pastor, se é aniversário dela hoje, ou esposo da sua pastora, considerando que nenhum nem outro são pastores. Então aí, você pode mandar aqui pra gente, vai ser bom demais. Vamos celebrar com alegria, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas e abençoadas na presença do nosso Deus e Pai. Que Deus sustente a sua vida e guarde o seu coração. Vamos celebrar este dia abençoado na presença do Senhor. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, olha aí, ouvinte contando, meu filho está profundamente decepcionado com um dos nossos líderes. Eles bateram de frente e nunca mais se entenderam. Isso tirou totalmente a vontade dele de estar nos cultos. Como lidar com as decepções na igreja de forma que elas não esfriem a nossa fé? Muita gente vivendo isso, porque geralmente as pessoas transferem para Deus a culpa por suas decepções no ambiente da igreja. Como ajudar alguém que não quer nem ouvir falar de Deus porque se decepcionou com a igreja, ou às vezes com uma pessoa da igreja, cria toda essa dificuldade. Vamos começar como sempre com a nossa menina da mesa, a pastora Carla Regina está hoje entre nós. Muito bom dia, seja bem-vinda. O que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. JR triste, em especial pelo começo da frase, bateram de frente, dar-se a entender que ambas as partes tiveram aí sua parcela de culpa, mas o que mais me entristece é o fato de que nunca mais se entenderam. Eu parto do princípio que a liderança deve ter aí a maturidade para tomar a iniciativa de uma reconciliação. Em contrapartida, também para ambas as partes, fica a reflexão de que a própria Bíblia vai nos convidar, Hebreus 12, versículo 14 e 15, para seguirmos a paz com todos. Versículo 15 mais expresso vai dizer, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É o que acaba acontecendo. Então, a gente começa hoje convidando a você que porventura esteja nutrindo algum tipo de sentimento negativo acerca de alguém, arranca essa raiz de amargura hoje, toma iniciativa, porque se assim o fizer, certamente vai trazer aí para a relação um ambiente de paz. Continuando ouvindo os nossos queridos debatedores, bom dia, pastor Lima, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Shalom, shalom, JR, bom dia, queridos ouvintes, amados debatedores. É uma questão interessante, eu concordo plenamente com a palavra da pastora Carla e eu acredito que a chave aí é a liberação do perdão. Talvez se não houve sabedoria por parte do líder para repreender em amor, também não houve sabedoria por parte de quem foi ofendido para pedir perdão. Na verdade, ambas as partes podem provocar a reconciliação e eu creio que o reino ganha. A gente, nesse sentido, precisamos romper com aquele, eu chamo de o espírito da centésima ovelha, esperando que o pastor vá até ela, mas na verdade é preciso romper com esse espírito e assumir a posição do filho pródigo que se arrependeu e voltou para casa.
Pastor Fábio Serafim, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, meus amigos aqui da mesa e todos os ouvintes da rádio. Espero que hoje o tema possa abençoar você como sempre o faz. Eu penso que e a pastora aqui já colocou bastante coisa quanto à questão da liderança. Eu queria começar mandando uma informação muito direta para essa pessoa que enfraqueceu e que desistiu de ir ao culto. E tanta gente, porque é um tema tão recorrente, né? As pessoas são tão fragilizadas na sua vida com Deus que elas tendem a, de alguma forma, ouvir alguma coisa que não gostaram, vou mudar de igreja. Vou mudar de igreja. Como se a possibilidade de mudar de igreja estivesse atrelada ao seu bem-estar pessoal. E isso é um equívoco incrível. Enfim, durante o programa a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o grande recado que eu gostaria de dar para essa pessoa que saiu e para outros que estejam na mesma situação é que foi Jesus que morreu por você e que quando você vai para a igreja você vai adorar a Jesus. Porque o ato da nossa adoração, o foco de tudo aquilo que a gente faz na igreja precisa ser Jesus. E é óbvio que, magoado, entristecido, talvez o primeiro sentimento vai ser de, não vou mais. Mas eu queria ressaltar isso essa manhã. A nossa vida, a nossa obra, o nosso culto, a nossa conexão à igreja precisa estar focada na pessoa do Cristo e não em pessoas, porque pessoas vão falhar. Jesus não falha com a gente. Pastor Marcelo Gleiser, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, meu irmão, sua opinião sobre o assunto. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, eu costumo dizer lá na igreja que a nossa relação com Deus, quanto mais aumenta a nossa relação com Deus, mais aumenta a nossa relação com o próximo, e quanto mais aumenta a nossa relação com o próximo, mais fácil fica a nossa relação com Deus. Mas quando essa relação com Deus ela é quebrada, geralmente ocorre uma quebra na nossa relação com o próximo, e vice-versa. Eu sei que não deveria ser assim, eu sei que muitas vezes nós deveríamos dizer, olha, só olhe para Deus, não olhe para o homem, mas quando a nossa relação com o outro ser humano, com o outro irmão em Cristo, ela de alguma forma ela é afetada, ela é quebrada, isso acaba atingindo também a nossa relação com Deus. É o que acontece aqui. A questão aqui não é, em primeiro lugar, o rapaz se reconciliar com Deus. A questão, em primeiro lugar, é se reconciliar um com o outro, porque essa reconciliação com o outro vai trazer a reconciliação do rapaz com Deus. E sim, a nossa relação com Deus, eu não sei se felizmente ou infelizmente, ela passa, sim, pela qualidade das nossas relações humanas, e a qualidade das nossas relações humanas está intimamente ligada à qualidade da nossa relação com Deus. Me parece, gente, que nós temos, assim, passado por essa realidade muitas vezes. Isso sempre aconteceu. Todo mundo aqui que já fez evangelismo urbano sabe que você encontra muita gente que foi afastado da igreja ou que se afastou da igreja e vai dizer, não, me afastei por causa do pastor, me afastei por causa de alguém. Dá o nome lá da pessoa, ou seja, isso é normal. Mas nós não podemos caminhar com isso com a normalidade. Mas também parece que de uns tempos para cá, pouco motivo já tem sido suficiente para isso. Quando você escuta uma pessoa de mais tempo, ela conta uma história e você diz, gente, pelo amor de Deus, no lugar dessa pessoa também ir embora, porque realmente o que fizeram coisas absurdas. Eu já ouvi coisas incríveis aqui dentro. Mas também existem muitas outras coisas que são menores e que não estão sendo resolvidas. A solução, encontrar a paz, a reconciliação, restauração, enfrentar o assunto, e seja do líder imaturo que assume a posição de líder e não tem maturidade espiritual ou emocional ou ambas, porque uma acaba influenciando, o cara pode ser muito crente, mas é uma criança, emocionalmente, crente mesmo, crentão mesmo, aí imaturo emocionalmente. Então, como é que a gente faz? Qual que é o passo aqui? É procurar esse acordo? É a mãe ajudar? É o pai ajudar? É a liderança absorver isso? Porque isso, se não for resolvido, a tendência disso é se multiplicar, Jota, né? Existe um dado que é o seguinte, essa geração, as gerações elas têm sido chamadas por letras. Então houve a geração X, a geração Y, e hoje a atual geração é chamada de geração floco de neve. Por que floco de neve? Porque é uma geração de jovens que se sensibiliza por tudo. Uma geração extremamente emotiva, extremamente sensível, você não pode tocar que já derrete. Por isso o nome geração floco de neve. Isso, infelizmente, é uma tendência nas igrejas. Olha, não fala desse jeito que vai machucar, não pode disciplinar que vai ferir, vamos amar, vamos abraçar. Então, está sendo levada em conta mais a sensibilidade muitas vezes do que aquilo que é certo, que é correto. Por isso,
Tantas vezes, hoje em dia, você vai chamar a atenção de alguém e a pessoa já fica ferida, já fica sensível, como se diz no linguajar popular, já tem esse tal desse mimimi. Por quê? Porque essa geração atual é uma geração que hiper se sensibiliza por qualquer coisa. Talvez a gente precise, abre aspas, e não me entendam mal, uma geração de homens. Quando eu digo uma geração de homens, não é de homens no sexo masculino, mas de uma geração de homens no sentido de pessoas que aguentem a pancada e permaneçam de pé. Sim. Pessoas que aguentem a disciplina, entendam o sentido da disciplina e permaneçam de pé. Alguém de uma forma descontraída, JR, falou que o problema da geração começou quando tiraram a ardência do metiolate. Outrora a geração aprendia a lidar que aquilo que fere também pode contribuir para curar, para sarar, para fortalecer. E quando eu tenho a ideia de que eu vou encontrar num ambiente eclesiástico só pessoas perfeitas, já começa a decepção aí. A palavra de Deus diz que ele veio para doente, não para ação. Então o ambiente é para quem também está sendo tratado. Quando eu tenho essa ilusão de que a pessoa é perfeita, mesmo que ela exerça um cargo de liderança, que eu nunca vou ser decepcionado, logo eu estou ali preparado para ser ferido em todo o tempo. Mas quando eu entendo que o outro erra, assim como eu também erro, acho que o ponto principal é esse. Você não pode acusar o outro de algo que ele tenha feito sem ter a consciência que você já feriu alguém em algum momento. E isso torna essa fragilidade que o apóstolo Gleiser aqui falou. E é complicado quando eu crio essa expectativa do outro exacerbada, e aí a palavra de Deus também vai dizer, maldito é o homem que confia em outro homem. É ruim quando você coloca essa expectativa exacerbada acerca de um humano que é tão falho como você. Então eu acredito que começa pela consciência, a consciência de que eu também posso vir a ferir alguém, e assim como eu quero ser perdoado, se porventura eu fizer, é o perdão que eu vou exercer se alguém fizer comigo. Eu acredito também que isso passa pelo processo de formação de um novo cristão, à medida em que, e aí é a nossa área aqui pastoral, porque à medida em que eu recebo uma pessoa que começa a dar os seus primeiros passos na fé, preciso me preocupar no ensino das escrituras, no discipulado, no ensino do evangelho, para que ela faça como Mateus 28 orienta, aprender a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Essa geração floco que o pastor colocou aqui é uma geração que, no fim das contas, conhece pouco da escritura. Não tem a curiosidade, na verdade a palavra não é curiosidade, mas não tem o interesse de aprender sobre, de fato, o que é a igreja. Por exemplo, esse caso aqui é um caso típico de alguém que não sabe o que é uma igreja, qual é a função de uma igreja. Há um senso comum que as pessoas misturam igreja, instituição, e igreja, o corpo de Cristo. Eu preciso compreender plenamente que a instituição é dirigida por homens e que ela vai falhar em algum momento. Em algum momento, meu irmão, você vai ver alguma coisa que você não gostou, não vai gostar na igreja. Isso vai acontecer, se prepare. No entanto, a igreja precisa ser a junção dos crentes, dos servos de Jesus que estão buscando viver a igreja de Cristo. E é a igreja de Cristo que mudará de dentro para fora um ser humano. É a relação com Deus que vai fazer a minha relação com o outro modificar. Se eu não tenho uma vida, por exemplo, isso é um problema para esse líder, como a pastora colocou aqui. Porque se eu não tenho uma vida para conhecer Jesus e entender a relevância do evangelho, não vou despertar amor com o próximo. E isso vai acontecer, o mandamento já está dizendo isso. Primeiro é com Deus para que isso transborde para o próximo. Então eu acredito que está faltando muito discipulado, está faltando muito ensino das escrituras. Acho que a gente, como líder, precisa olhar para nós e entender como a gente está se doando na questão do ensino. Quer dizer, JR, pois não, pastor Lima. Por outro lado, eu concordo aí também com o Fábio, é muito oportuna essa palavra, mas existem pessoas que vão caminhando com você e elas parecem que estão aprendendo, mas quando você dá o primeiro não, a pessoa vira sua inimiga. Então esse é o problema da geração mimimi, da geração floco de neve. Por quê? Porque ela está caminhando contigo enquanto você concorda, enquanto é permitido, mas quando você dá um freio, quando você diz não, a pessoa revela um caráter, talvez, ou uma fragilidade que você nem esperava. E isso, eu acredito que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Eu proponho a vocês, então, ver se a gente consegue separar isso por faixa etária, considerando essa ideia que vocês trouxeram aqui agora,
identificando que esse grupo tem uma certa dificuldade com não, com limite, com não pode, isso não vai acontecer, enfim, cria essa dificuldade, chora, sai, reclama, fala mal, vai para as redes, enfim, expõe isso, não é um grupo que conversa, é um grupo que escreve e que proclama e que entende que isso é uma denúncia, inclusive. Desaprendendo que o princípio bíblico é: se você tem um problema com A, vá até A e converse com A. Não é falar com B, C, D, E, F, G, H sobre o seu problema com A ou sobre A. O que a Bíblia ensina é isso. O tempo de hoje ensina outra coisa, mas o tempo passa, as coisas mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece como a mesma. Por outro lado, aí caminhando aqui com o outro lado, nós não temos aí também um grupo de pessoas líderes que não conseguem trabalhar isso, que tem pouca resistência ao diálogo, que tem dificuldade de tratar o assunto. Olha, se eu sei que eu estou lidando com floco de neve, eu preciso tratar floco de neve como floco de neve, para que floco de neve deixe de ser floco de neve. Mas enquanto o floco de neve é floco de neve, eu tenho que tratar floco de neve como floco de neve, porque senão vai derreter. Ou seja, ao invés de resolver, eu posso estar criando um problema a mais. A maneira como se pronuncia, a maneira como fala, até e pensando aqui nos mais velhos, vou excluir aqui o floco de neve só. Quanta gente mais velha que está tendo dificuldade também? Então não é só uma questão da geração atual. Então existem as pessoas mais velhas que também têm as mesmas dificuldades, mas não tem uma dificuldade da liderança também? A gente não pode colocar um pouquinho nessa conta aqui também essa responsabilidade? O JR, eu amo a palavra de Deus, ela traz para nós, né, luz acerca dessas coisas. Eu chamo Jonas para me ajudar como um exemplo, que era alguém com um título de profeta. E Deus mandou fazer algo que ele não queria fazer e fugiu, literalmente fugiu, pagou preço para fugir do que Deus mandou fazer. Então eu creio que existe um Deus que também trata conosco. Aos flocos de neve que porventura queiram fugir do tratamento da terra, do céu ninguém vai fugir, porque Deus não vai ceder a essa pirraça que a gente às vezes costuma fazer para não fazer do jeito que tem que ser feito, para viver como flocos de neve. O Eterno tem seus meios de tratar conosco. Eu ainda insisto, Gênesis 16 vai falar de Agar, que está fugindo de uma situação que alguém vai dizer, eu dou a ela razão, Sarai está afligindo ela, tem que fugir do lugar da hostilidade. Quando ela foge junto ao poço, ao deserto, os irmãos conhecem aqui o texto bíblico, tá lá o anjo, como é que ele recepciona ela? Coitadinha dela, meu Deus do céu, vai morrer. Não, volta e humilha-te. Ou seja, até onde vai, é claro que a gente está falando do anjo do Senhor, enfim, mas até onde vai esse equilíbrio para não também baixar esse padrão, ao invés de fazer o floco de neve evoluir aí, não só floco, mas agora um boneco de neve que vai ter uma resistência maior para não derreter por qualquer coisa. Então eu entendo que o Eterno nos convida a esse equilíbrio, de não descer para o nível, mas com todo amor, carinho, com toda a estratégia divina, fazê-lo subir a uma maturidade maior. Sarai, você vai lá, você vai voltar, vai se humilhar. Mas espera aí, Sarai. Sarai não, Agar, você não vai passar por tudo isso à toa, não. O texto prossegue dizendo, multiplicarei a tua semente. Ou seja, se você quiser viver aí um novo nível com Deus, você vai ter que suportar coisas que você não suportaria nesse nível floco de neve. Agora pegou o floco de neve. Você vai ter que aprender a crescer. Então eu acredito que essas estratégias para lidar, o líder tem que buscar isso, e para quem quer crescer, vai ter que aprender a suportar. Duas coisinhas, um ouvinte dizendo que tem líder tratando o floco de neve com sal. É uma fala de um ouvinte aqui. A outra coisa é o seguinte, se o floco de neve for não crente, como eu o trato? E agora o floco de neve, o mesmo floco de neve é membro da nossa igreja, como eu o trato? Se a gente trata diferente, alguma coisa tem. Bom, Jota, para mim, respondendo a segunda questão, sim, o tratamento é diferente. Floco de neve não é crente. Eu tenho que levar ele a Jesus. E nessa estratégia de levar ele a Jesus, eu vou fazer igual o apóstolo Paulo fez, eu vou ser tudo para com todos. Agora, no momento que ele entra para a igreja, o objetivo já não é levá-lo a Jesus, o objetivo é levar ele a ser como Jesus. E é um fato interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, ele também é o Leão de Judá. E o grande problema da geração floco de neve é que eles querem ser só os Cordeiros de Deus, não querem ser os Leões de Judá. E o meu objetivo como pastor é levar ele à maturidade. É óbvio que nesse processo talvez haja idas e vindas. Nesse processo, algumas vezes eu vou ter que chegar e amolecer, o que para mim, pessoalmente, para o meu estilo de liderança é extremamente difícil. E em outros momentos eu vou ter que endurecer. Mas o objetivo é levar ele
a maturidade em Cristo, mesmo que, algumas vezes, isso fira a sensibilidade dele. Mas quando o senhor traz o floco de neve, pastor, e foi bom que o senhor mesmo quem trouxe. Curso bíblico de 6 meses, 1 ano e vira pastor. Online. Entendeu? Curso bíblico de 1 ano e vira pastor. E o cara chega no púlpito, não sabe nada da Bíblia e vai usar a ferramenta que tem. Então há essa questão seríssima de falta de treinamento bíblico, falta de aprimoramento. Eu passei 4 anos de seminário, depois fiz mais 1 ano lá em São Paulo. Isso aí me deu solidez. E hoje em dia eu vejo gente se virando pastor com 1 ano de um curso qualquer. Segundo lugar, é porque tem gente olhando para esses modelos e vendo que há um crescimento da igreja baseado nesses modelos. Só que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Timóteo que no fim dos tempos as pessoas se cercarão de falsos mestres porque eles farão coceiras no ouvido, ou seja, o termo correto farão as pessoas rir. Então, as pessoas olham para esses modelos e dizem, olha, está dando certo, eu vou seguir esse modelo porque está dando certo. E aí é um problema seríssimo, porque na verdade o que as pessoas precisam é ser alimentadas pela palavra. O que as pessoas necessitam é ser alimentadas pela palavra. E quando isso não acontece, gera um problema na igreja. Olha, nós estamos ouvindo aqui, queridos ouvintes, 4 pastores. Isso chama-se autocrítica. Isso aqui é uma avaliação do ministério pastoral feita por pastores. É diferente quando um não pastor estabelece as suas críticas e diz, foi bom vocês falarem nisso aí, meu pastor é tudo isso aí, vocês estão falando, tudo que é de errado. Essa análise, isso aqui é autocrítica. Por quê? Porque tudo tem o outro lado dessa história. O absoluto é só Jesus Cristo, a verdade absoluta é ele. Ministério pastoral é uma coisa extremamente séria, complexa. Outra coisa, a pessoa pode ter fases, ele pode não estar bem agora. O camarada pode estar, presta atenção, ouvinte, enchendo a agenda dele de outras coisas, e isso pode revelar alguma questão, como pode não ser. Essas coisas isso não é matemática, não é uma ciência exata. O fato é que a quem interessa que líderes não cuidem dos seus pastores. A quem interessa que pastores não cuidem do seu rebanho, que aliás não é dele, é de Jesus Cristo. A quem interessa que haja entre nós problemas de relacionamento. A quem interessa, ouvinte? São perguntas, é a mesma pergunta sobre diversos aspectos que eu faço para nossa reflexão, porque nós precisamos entender que há alguém muito interessado em quebrar o relacionamento entre irmãos na igreja, quebrar a admiração e o respeito da ovelha pelo pastor e quebrar o amor que o pastor tem que ter pela ovelha. A quem interessa isso, nós já sabemos. Por isso, a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. E nós vamos orar especialmente por esse assunto já aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos para as despedidas aqui dos nossos queridos debatedores, começando com a nossa menina da mesa, a pastora Carla. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço o JR, quero deixar aqui um abraço bem apertado pro Anderson e Andréia, fizeram aniversário ontem, irmãos que Deus nos deu, primos e irmãos, então um beijo, um abraço para toda a DEVIP lá em Queimados. Maravilha. Pastor Lima, muito obrigado, um abraço. Obrigado, JR, uma alegria tremenda, um prazer estar aqui. Eu quero mandar um abraço para a família Pibani, pessoal da Primeira Igreja Batista Nova Esperança, dizer que quinta-feira estaremos juntos com garra lá em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Fábio Serafim. Obrigado, JR, a todos os amigos debatedores e a todos os ouvintes. Espero que a gente tenha abençoado você hoje aqui. Um beijo para todo mundo da Onda Dura. Essa galera que tá ouvindo aí já mandaram vários recados aqui. Que Deus abençoe. Ótimo dia. Maravilha. Pastor Marcelo Gleiser, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Jota. Quero mandar um abraço a toda a Igreja Viva, minha esposa, minha filha, todos os ouvintes. Maravilha, muito obrigado a você que nos acompanha aqui na 93 FM, parabéns aqui aos pastores que estão hoje completando mais um ano de vida, dia de festa, como diz aqui a nossa Bruninha Carla. Olha bem, pastor Luiz Carlos Borges Barreto, da Primeira Igreja Cristã Ebenezer Itaboraí, hoje também aniversário do apóstolo Cristiano Castilho Pinto, da Igreja Apostólica Altar de Deus em Niterói, pastor Marcelo Cavalcante, da Primeira Igreja Batista Granja de Cabuçu e Itaboraí, pastor Diogo Araújo, da Assembleia de Deus em Três Fontes, pastor Gessé Belloni, da Igreja Metodista Wesleyana em Campo Grande. Também hoje aniversário da irmã Eliane Clemente
Clemente, que é a esposa do pastor Ademir Clemente, da Igreja Batista Vale do Éden. Parabéns, parabéns. Nós vamos orar por essas vidas preciosas. Vou pedir a pastora para orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos, minha gente, diante de Deus em oração. Ministério pastoral, o exercício desse trabalho que é tão precioso e é fruto de uma vocação, resultado de um chamado divino. Isso é muito especial. É muito, mas muito especial. Nós vamos orar uns pelos outros. Temos orado pela cura dos enfermos e vamos continuar a clamar ao Senhor que pode curar, que tem o poder de restaurar cada célula do organismo, trazendo a saúde completa. Nós vamos orar pelas famílias que estão acompanhando, as pessoas que estão enfermas, para que sejam fortalecidas no Senhor. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Tão importante, gente, orar por esses temas todos os dias, não é uma repetição. Orar por esses temas todos os dias é perseverança. Vamos orar pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Eterno da nossa alma, em intercessão, adentramos a tua presença agora, crendo que o Senhor tem ouvido e ouve, tem boca e fala, olhos e vê, e suas mãos não estão encolhidas que não possam nos abençoar. Apresentamos diante do Senhor a nossa nação brasileira, o estado do Rio de Janeiro. Deus, tu sabes de todas as coisas, confiamos e acreditamos na tua mão sobre nós. Oramos acerca dos enlutados. Oh, meu Deus, essa tragédia lá na Califórnia, aqui em Niterói. Tu sabes, Senhor, de cada um que se encontra entristecido, enlutado nesse momento. Visita, que o teu Espírito Santo possa consolá-los. Nós oramos, Senhor, pela vida dos aniversariantes. Apresentamos pastor Luiz, apóstolo Cristiano, pastor Marcelo Cavalcante, pastor Diogo, pastor Gessé, a Eliana Clemente, que é a esposa do pastor Ademir Clemente. Toma esses irmãos, Senhor, diante de ti. Oramos pelo tema abordado aqui, Senhor, nesta manhã. Toma o coração entristecido, aqueles que porventura deixaram de congregar porque se entristeceram com alguém, que eles possam ser visitados pelo Senhor, que toda raiz de amargura seja extirpado. Dá a eles, Senhor, o que é necessário para se posicionarem de maneira diferente. Oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.